Bom dia a todos que estão aqui presentes no plenário, a todas as pessoas que estão em casa nos assistindo através da TV Câmara. Eu inicio aqui minhas proposições com a apresentação do requerimento que solicita o envio de ofício ao prefeito Renato Carvalho, extensivo à Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitando o recapeamento na Rua Pires do Rio, no quarteirão 349, no bairro Jockey Club. Conforme os moradores abriram a via para realizar serviços de drenagem, porém no ponto errado, e depois foram embora sem recuperar o pavimento. Aí segue as fotos. Obrigada, Cláudio. Solicito o envio de ofício ao prefeito Renato Carvalho Fernandes, extensivo à Secretaria Municipal competente, solicitando a realização de serviços de poda, manutenção e recolhimento das folhas secas das palmeiras localizadas no canteiro central da Avenida Bahia. A medida se faz necessária para garantir a segurança na referida via, tendo em vista a recente ocorrência de queda de folhas que, por seu tamanho e peso, pode provocar acidentes caso algum usuário seja atingido enquanto trafega pela via. Vocês podem acompanhar aí pelas fotos. Muitas vezes já me deparei com esses galhos aí, com essas folhas no meio da via também, que a gente tem que desviar, e a via já tem um fluxo muito movimentado, né? Então, precisa ter, sim, a manutenção dessas palmeiras. Solicito o envio de ofício ao prefeito Renato Carvalho, que institui protocolo para implementação de medidas de proteção às mulheres em situação de risco nas repartições públicas para combater o assédio e a violência sexual e dar outras providências. Institui protocolo para implementação de medidas de proteção às mulheres em situação de risco nas repartições públicas para combater o assédio e a violência sexual e dar outras providências. O prefeito do município de Araguari faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono com base no artigo 71, inciso 3º, da Lei Orgânica do Município, a seguinte lei. Fica instituído no âmbito do município de Araguari protocolo que estabelece a obrigatoriedade de implementação de medidas de proteção às mulheres em situação de risco ou violência sexual nas repartições públicas. Parágrafo único. Para os fins da presente lei, entende-se por situação de risco a mulher que alegue ter sido submetida, em qualquer ambiente dos órgãos públicos, a qualquer ato ou forma de coação que tenha por finalidade a interação sexual sem consentimento. Artigo 2º. Em todas as repartições deverão ser adotadas ações de prevenção e acolhimento a potenciais vítimas de situação de risco ou violência sexual em suas dependências. Artigo 1º. Consideram-se ações de prevenção de que trata o caput aquelas que contemplem, no mínimo, a fixação de placas de fácil visualização para conscientização e acesso aos meios de denúncia para casos de situação de risco ou violência sexual. Disponibilização de material informativo sobre os canais de comunicação de denúncia de situações de risco ou violência sexual. Instalação pelas repartições públicas de canais virtuais e físico de denúncias de situações de risco de violência sexual ocorridas em seu ambiente. Elaboração de protocolo de prevenção, conscientização e tratamento sobre situações de risco ou de violência sexual. Qualificação e treinamento de servidores e demais ocupantes de funções administrativas e de chefia para identificação de situações de risco iminente e de acolhimento a potenciais vítimas. Considera-se ações de acolhimento de que trata o caput aquelas que contemplem, no mínimo, ouvir, confortar e respeitar a vítima, afastar a vítima do agressor ou agressores, proteger testemunhas, se houver, propiciar o acompanhamento da vítima por servidor capacitado desde o recebimento da denúncia até o efetivo registro do ocorrido em órgão especializado ou em atendimento médico.
providenciar o acionamento imediato das autoridades policiais e de proteção da mulher. Viabilizar o acolhimento das denúncias das autoridades responsáveis com máxima eficiência e discrição para a proteção da integridade física e moral da vítima. Artigo 3º, constatada por qualquer meio a ocorrência de situação de risco ou violência sexual em suas dependências, as repartições públicas deverão adotar medidas que visem à preservação de todas as evidências que possam ser utilizadas pelas autoridades policiais para a investigação das alegações da vítima, como imagens de câmeras de segurança, lista de nomes de pessoas que estavam no local dos fatos alegados, isolamento da área dos fatos para eventual perícia forense, e identificação de possíveis testemunhas, entre outras, que se fizeram necessárias à elucidação dos fatos requisitados pela autoridade requerente. Artigo 4º, as participações públicas, sempre que necessário, deverão prestar auxílio às autoridades policiais e de proteção à mulher na apuração e investigação das denúncias de situação de risco ou violência sexual ocorridos em suas dependências, tais como agilidade no auxílio das coletas de prova, facilitação da identificação de potenciais testemunhas, facilitação do acesso da autoridade policial às câmeras de segurança ou outros meios de identificação do suspeito. Artigo 5º, revogadas as disposições em contrário, a presente lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. A violência contra as mulheres constitui uma das principais formas de violação dos seus direitos humanos, atingindo-as em seus direitos à vida, à saúde e à integridade física, estruturando a desigualdade de gênero. Trata-se de um problema que extrapola o âmbito doméstico, atingindo-as em diferentes espaços, inclusive dentro do setor público. E ao implantar um protocolo de combate ao assédio sexual e à violência sexual, o Executivo prioriza o atendimento à vítima e responsabiliza os agressores e promove uma cultura de integridade no ambiente de trabalho e nas instituições públicas. Desse modo, a aprovação dessa matéria, ora apresentada, constitui importante ferramenta para a viabilidade ao tema e auxiliar as vítimas no enfrentamento ao assédio e à violência sexual, crimes que precisam ser combatidos e eliminados em nossa sociedade. Infelizmente, a gente vive em uma sociedade ainda, eu acredito que isso daí só vai melhorar nas próximas, outras gerações, né, a respeito da violência sexual, do assédio sexual, e inclusive no nosso ambiente de trabalho. Não é porque somos mulheres que somos frágeis. E nós precisamos nos unir para combater e para lutar contra essas pessoas que se acham deuses, que se acham autoridades, que se acham melhor do que as outras e que, por ser homem, ele acha que a mulher precisa acatar tudo que ele disser. Mesmo que você esteja no seu ambiente de trabalho, que você seja... não importa o cargo que você esteja, mas que se alguém, um homem, né, te assediar, que ele invada a sua privacidade, não deixe mulher de falar, não se cale. É muito importante que você use a sua voz, que você use a sua fortaleza, porque nós não somos frágeis, nós somos muito mais fortes. Então, se você se cala, você está dando oportunidade ainda mais para esses agressores, para essas pessoas que acham que podem fazer qualquer coisa com você e você vai ficar calada. Então, use a sua voz, procure outras mulheres. Nós estamos aqui. Então, assim, se nós somos hoje aqui 4 mulheres, nós precisamos combater essa violência contra essas mulheres, principalmente nas repartições públicas, porque debaixo do nosso nariz, aí não dá não, né? Solicito o envio de ofício ao prefeito Renato Carvalho, extensivo à Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana, solicitando a instalação de travessia elevada na Avenida Miguel Assad Debs, em frente à estação Petiscaria, no bairro Independência. A medida se faz necessária para garantir a segurança dos pedestres, pois, além do intenso fluxo de veículos, tem sido constante o desrespeito às regras de trânsito. Solicito o envio de ofício ao prefeito Renato Carvalho, à Secretaria Municipal de Trânsito,
solicitando a instalação de semáforo no cruzamento entre a rua Doutor Augusto Carpaneda e a Avenida Miguel Assad Debs, no bairro Santa Terezinha, para melhorar a segurança viária naquele local. Bom, acho que vocês sabem onde fica esse local. É ali em frente ao Posto Planalto. Tem na Avenida Miguel Assad Debs, em sentido ao bairro São Sebastião, a avenida ela é estreita, né, fica em mão dupla, mas em uma faixa só, em mão dupla, e depois ela abre para duas avenidas, né? Então, ali é um fluxo muito intenso quando você está vindo aqui da Augusto Carpaneda e quem está cruzando a Miguel Assad Debs. E ainda com esse afunilamento ali da rua, da via, aí fica pior ainda. Então, assim, os moradores lá já cobram isso há muitos anos e a gente vê aí que não vai sair tão cedo aquele desapropriamento daquelas casas para poder prolongar a avenida nas duas faixas. Então, a gente pede aí o semáforo para atender essa população antes que aconteça algo pior, né? Solicito o envio de ofício ao prefeito Renato Carvalho Fernandes, extensivo à Secretaria Municipal de Trânsito, solicitando a instalação de redutor de velocidade na Avenida Roldão Rodrigues da Costa, na altura do número 480, no bairro Portal dos Ipês. A medida visa atender demanda dos moradores para melhorar a segurança do local. Solicito o envio de ofício ao prefeito Renato Carvalho, extensivo à Secretaria Municipal competente, solicitando a instalação de uma quadra de futebol no canteiro da Avenida Roldão Rodrigues da Costa, no bairro Portal dos Ipês, para atender a demanda da comunidade que deseja praticar esportes e aproveitar melhor aquele espaço público. Solicito o envio de ofício ao prefeito Renato Carvalho, extensivo à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, solicitando a instalação de abrigo de parada para parada de transporte coletivo na rua Orlando Luiz Clemente, no bairro Independência. Bom, lá, essas casinhas, né, esses abrigos, é importante a gente colocar em todos os pontos de coletivo, porque a maioria das pessoas que utilizam o transporte coletivo ficam ali no sol, na chuva, né? Então, é importante a gente pensar no conforto e no bem-estar da população também. Solicito o envio de ofício ao prefeito Renato Carvalho, extensivo à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que avalie a possibilidade de ampliar a oferta de atendimento odontológico na UBSF Portal dos Ipês, pois, conforme os moradores daquela região, a unidade oferece apenas serviço de restauração e limpeza. Os demais casos, segundo eles, são encaminhados para receber atendimento na UBSF Santa Terezinha, que atende apenas 3 pacientes por dia, priorizando as urgências e emergências. Considerando a distância, dificuldade para deslocamento e a necessidade de facilitar o acesso dos cidadãos ao serviço público de saúde, é pertinente ampliar o atendimento ofertado na UBSF Portal dos Ipês para que a maior parte da demanda odontológica possa ser atendida lá. Gente, Oi, tudo bem, senhor? Seu Fausto. Bom, gente, eu queria... Eu sempre falei aqui a respeito do tratamento odontológico na nossa cidade. Nós temos aí 117 mil habitantes, conforme o censo. E nós temos aí... Quantas UBSF mesmo? Eu já perdi até 28, as contas. Acho que somando tudo dá 27. Somando todas as unidades de saúde que temos, 27, 28. Com uma cidade com 117 mil habitantes. Aí a gente vai lá no Portal dos Ipês, na UBSF lá. E não tem atendimento odontológico eficiente para toda a comunidade daquela região. Aí lá só faz limpeza e, no máximo, uma obturação sem ser com resina, né? com material definitivo. Aí a pessoa precisa ali de um tratamento mais intenso, né? Aí eles saem lá da UBSF do IP e vai para a UBSF do Santa Terezinha. Só que lá no Santa Terezinha já tem a comunidade do Santa Terezinha para atender. E lá só faz 2 atendimentos de urgência e emergência. E aí, o que acontece com esse paciente? Para onde que ele vai? Ele tem que ir para a policlínica. Só que ele precisa de um encaminhamento para ir para a policlínica. Mas lá na UBSF do IP, que é lá do bairro dele, eles não fazem o encaminhamento. Então, ele tem que pegar, de toda forma, o encaminhamento lá no Santa Terezinha.
Só que lá só atende 2 pacientes de urgência e emergência. E aí, como que faz com esse paciente que está lá morrendo de dor de dente? Perde o dente? Então, é insuficiente o atendimento odontológico que nós temos na nossa cidade. Né? Talvez até tenha profissionais, mas não tem material e nem recurso suficiente para poder atender a população que necessita de atendimento odontológico em Araguari. Não tem. E o que vai fazer? Adianta ficar inaugurando várias unidades de saúde sem ter o atendimento específico e essencial para aquela comunidade? Então, não adianta. Não adianta. Só um prédio não adianta. Precisa ter os profissionais e material suficiente para fazer o atendimento que a população precisa. Bom, eu vou aproveitar esses 4 minutos que eu tenho aqui para não precisar usar a tribuna. Eu quero deixar claro aqui sobre uma situação que tem ocorrido no nosso município há muito tempo, e não é questão de ser enjoada, é questão de ser uma pessoa atenta ao nosso meio ambiente. E muitas das vezes que eu cheguei aqui falando assim, tem que tratar aquele cupim, tem que arrancar aquele cupim, tem que combater aquelas pragas, porque elas estão acometendo as nossas árvores. Porque nós temos uma empresa no nosso município, contratada com mais de R$milhões, que está previsto no contrato que ela faça o tratamento do combate, né, que ela faça o combate a essas pragas, né, cupim, formiga cortadeira, porque esses bichinhos, eles acabam destruindo, eles vão lá no cerne da árvore e matam as nossas árvores. Então, eles precisam ser combatidos, porque o clima que nós estamos hoje, esse clima horroroso, seco, isso aí é culpa nossa, porque a gente não cuida do meio ambiente. Porque eu estou preocupada com uma árvore, eu estou preocupada com a água que eu gasto na minha casa, eu separo o meu lixo lá em casa, e eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Mas eu aqui, como vereadora, como representante do povo, eu preciso cobrar do município para que ele faça o que tem que fazer, porque nós precisamos proteger essas árvores. Eu fico assim com o coração cortado de passar e ver uma árvore adulta que era ali, que dava sombra, flores, que dava alimento para os pássaros, abrigo, oxigênio, que limpa o nosso oxigênio, que melhora em tantos aspectos, cortada. Eu queria saber o motivo de tantas árvores terem sido cortadas nesses últimos tempos. Por isso, semana passada, eu pedi o laudo técnico para saber o motivo que tantas árvores foram retiradas, foram cortadas. Porque, gente, não dá. Se o município tem uma empresa que está no contrato previsto para cuidar, para combater, para zelar, por que a empresa não faz? Por que nós estamos passando por aí, vendo aquele tanto de cupim na beirada da árvore, para saber que daqui a uns dias ela vai ter que ser suprimida porque não foi combatida aquela praga lá que está matando? Então, eu queria entender o motivo. O que está faltando para que vocês possam fazer, para que a empresa possa cumprir aquilo que está previsto? Porque a gente não está pedindo nada demais, a gente só está pedindo para que ela cumpra o que está previsto no contrato. Só precisa de alguém para fazer a ordem de serviço, precisa de alguém para fiscalizar o que está acontecendo. Né? É simples. Eu não estou aqui para bater no governo, não estou batendo, eu só estou pedindo, né? Cobrando algo que já está previsto. É muito simples, é só isso. Porque nós estamos numa crise climática horrorosa. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que a população de Araguari inteira está com alguma coisa, está gripada, está com sinusite, está com tudo quanto é it. Porque esse clima horroroso que a gente está, é culpa nossa, porque a gente não cuida do nosso meio ambiente. Nós não fazemos a nossa parte. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês possam dar uma analisada. Quando vocês estiverem dando uma volta em alguma praça ou em algum canteiro, vocês vão poder ver a quantidade de árvores que foram cortadas. Muitas mesmo. E eu queria saber por que foi cortada e quando é que será retirada essas raízes para ser plantadas novas árvores, né? Porque tem muita gente que pede para cortar a árvore porque faz sujeira na porta, porque ela cai muita folha, porque as folhas são pequenas, porque as folhas são muito grandes, porque a árvore não sei o quê, que tampa a iluminação. Tem gente que é terrível, que quer que corta a árvore porque é suja, então vai morar no apartamento. Né? Se não quer conviver com a natureza, mora no apartamento. Entendeu? Então, a gente tem que viver em harmonia com ela, a gente precisa cuidar e fazer a nossa parte. Gente, pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês e espero que vocês tenham compreendido e entendido a importância da nossa relação com a natureza. Obrigada.